Fala galera, começando mais um CF Block Talks. Hoje um convidado de peso e de altura, Gabriel Zaiden, Uhul! Olha ele aí, o gigante! um brotherzaço de longa data que vem hoje trocar uma ideia com a gente sobre um assunto que é muito legal, que é aprenda e pratique novos esportes. Algo que a gente aprende muito na CrossFit e algo que o Zaiden está vivendo bem nos dias de hoje. Então, com certeza vai vir muita história boa aí sobre a história do Zaiden e como o CrossFit pode nos levar para outras modalidades, né? Outros esportes. Fala aí, meu amigo, como é que você tá, Zaiden? Fala, galera. Pô, eu tô, além de muito animado aí com o nosso bate-papo, eu tô muito feliz, cara, porque há pouco tempo atrás eu saí da comunidade como afiliado, né? Por opções aí de novos projetos e agora tá aqui novamente, né? Conversando com a galera, conversando com a comunidade, com vocês dois aí que a gente tem alguns quilômetros percorridos juntos com a CrossFit, né, cara? Então, assim, além de animado, eu tô feliz, bicho, muito feliz, assim, vocês não têm noção. Obrigado pelo convite. Vamos nessa. Yes, É isso, yes. tamo junto. Nossa, Zaiden, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tenho certeza que a tua história vai ser muito boa e vai agregar bastante para todo mundo que está escutando a gente. E principalmente, né, porque você continua com o CrossFit, mesmo não tendo um mais fazendo parte dos afiliados, você ainda segue e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uhum, é E o isso mais aí. legal, Muita né, coisa pra boa. galera que tá ouvindo aí, o Zaiden é um dos caras que eu mais conheço que lidera pelo exemplo. Tanto na casa dele, com a família dele, quanto quando estava à frente de um box, tudo que ele faz na vida. Então, por isso que é um cara que é exemplo e é um cara que precisa compartilhar um pouco da história aqui, porque esse cara sabe demais e esse bate-papo vai ser massa. Mas antes, temos as três perguntas aleatórias, só para dar uma quebrada no gelo e realmente provar que o Zaiden está pronto para tudo, né, Hugo? É isso aí. Tá pronto? Vamos nessa. Perguntas aleatórias. Primeiro, qual foi o seu recorde de bolinha nos malabares? Recorde de tempo? Ou quantidade, né? Acho que A o. É, quantidade? Quatro. 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 Tá. E Quatro é um bom você, número. Hugo? Quatro é Eu um bom número. três, eu consigo com três, Três? eu não consigo com mais do que três. Ó, ó. Eu vou, eu vou falar da minha infância e juventude. Quando eu era pré-adolescente, assim, eu era muito viciado em malabares. Então, mas muito viciado mesmo. Eu só estudava, então, eu estudava, treinava jiu-jitsu e não fazia mais nada o dia inteiro. Então, basicamente, meu dia era malabares, jiu-jitsu e escola. Então, eu era um viciadinho do cacete em malabares. Meu recorde foram 5 bolinhas e três Olha, diabolos naquela fitinha. Acho que vocês sabem o que que é, né? sim, Elite dos malabares. Estamos falando É, de elite. caraca, elite. tanto que eu fui esse final de semana na casa da minha mãe, eu encontrei minhas bolinhas de malabares. Eu era meio dodói da cabeça, né? Tipo, a bolinha tinha que ser uma bolinha específica. É igual o crossfiteiro hoje em dia, né? Ah, Tipo assim, é o melhor grip, é o melhor tênis. No malabares também tinha isso. Que legal, Rafa. Doideira. Cinco. mas, E você conseguia Cinco. sustentar por bastante tempo? Não, era algo muito rápido. Porque a dinâmica de bolas ímpares e pares, elas mudam muito, né? Quando você gira 4 bolinhas, você move duas assim numa mão e você faz. Aham. 3, você tem que fazer a transição das bolinhas, né? Aí 5, você precisa ganhar mais altura e meio que arremessar duas já aí é difícil, muito difícil sustentar. Então não Entendi. passava assim, não passava de 20 segundos fazendo. Nossa, mas 20 Mas segundos é muito já. não passava, porque fica uma hora difícil que você não sabe dosar a velocidade que você coloca, sabe? É Aham. muito doido. Mas é E muito doido. A você? gente pode E fazer um você, dia isso no Zaiden? CrossFit. eu ia falar isso, porque o salto de 4 para 5 ele assim, é um salto absurdo, assim, sabe? É Aham. muito difícil. Então assim, para quem faz com 5 realmente é um nível muito acima de quem faz com 4 assim. Tipo, de 3 para 4 quando você pega o time ali, entende realmente qual é o quão ciclo fica o movimento, é mais simples, mas 5 é elite. Ô, Zaire, Precisa, não foi você precisa que de há um muita tempo agilidade. atrás fez meio que uma rotina disso? Foi,
Assim, né? eu fiz um vídeo, né, mostrando ali um pouco do scaling da parada, né? O scaling da parada, eu lembro, mas pô, faz muito tempo, né, que você postou isso. Pai. Mas eu lembro vagamente. Irado. Segunda pergunta aleatória. Para quem não sabe, né, Zaiden está envolvido aí na comunidade da luta agora, né? Um atleta de jiu-jitsu. A segunda pergunta aleatória, qual que é a luta mais marcante que você já assistiu na sua vida, Zaiden? Eu já assisti Não precisa ser presencial, assim, vídeo, apenas jiu-jitsu, MMA, qualquer uma. e eu acho que foi a mais impactante para mim foi Anderson Silva e Charles Sonnen. Assim, Nossa. a lesão, assim, porque ele vinha sendo um grande ídolo para nós, né? E ali estava, assim, eu acredito muito em quando o negócio fica um pouco pessoal, sabe? Eu acho que eles começaram a travar um combate ali onde os dois buscaram um nível de excelência tão alto que levou ao estresse. Então, assim, e aí quando a gente, como professor, a gente tem sempre esse olhar para o nosso aluno, né? Para ele não chegar num nível de estresse que ele acaba se colocando no risco. E ali é um linear muito complexo, né? Então, Muito assim, delicado, né? muito delicado. Eu acho que ele foi além da capacidade que o corpo dele. Assim, a nossa análise, né, como professor, para ele chegar naquele nível de estresse ali, provavelmente ele vinha assim se doando muito diariamente, assim. E opa, Tá on. deu uma travada. Boa, massa. Então, assim, eu acho que para mim ali foi muito marcante para mim. Assim, eu tenho aquela imagem na minha cabeça, sabe? E você, Huguinho? Mesmo Pra mim você foi não essa gostando luta de. também. Não, foi essa, porque essa daí eu acho que todo mundo Você parou assistiu, para né? ver. Todo mundo parou pra assistir. E eu lembro que essa luta, eu tinha ido fazer uma travessia, e essa travessia foi aqui no Guarujá, você acha? Eu tava no Guarujá quando aconteceu isso. E eu lembro que eu assisti do hotel isso, e eu fiquei tipo, eu fiquei com o queixo no chão, porque eu falei, meu Deus, como assim? Olha essa canela. É porque eu acho assim, tem uma história também por trás, né? Então, assim, É, isso tudo traz um peso muito grande para essa luta, cara, uma expectativa muito grande. É o país para uma final de Copa do Mundo ali, para quem curte Sim, o esporte, né? foi muita Então, mídia envolvida, né? E tipo, assim, o Charles Sonnen é um pois cara é. que nunca foi um lutador bom, assim. Mas ele é um bom Aham. lutador que vendia lutas. Então, o sim, cara Não, vendia a e luta com assim, com a lábia, sabe? e ele usou isso para crescer, porque ele foi se tornando um cara duro, né? Uhum, Ele falou assim: calma uhum. aí, pô, os caras estão me dando essa mídia, eu vou lá dar um show. Então eu vou. Eu vou dar um Então, show. assim, você Não vou imagina o fazer quanto que esse feio, cara né? não treinou, saca? Esse cara deve ter treinado Exato, absurdamente, cara. Ele deve ter se exato. dedicado muito para chegar naquele ponto ali, porque o Anderson Silva estava muito à frente dele. E ele foi diminuindo isso, né? Ele foi chegando perto Uhum. ali. Então Igualou. é bonito, cara. Tem demais, tem demais. O mundo da luta é um jogo de xadrez também, né? É muito fascinante. Eu gosto muito Uhum. também. Esse tá no meu top 3 também, lutas boas para ver. Eu vou citar uma do UFC aqui e uma do Jiu-Jitsu, né? Se você não viu, você tem que ver. A do UFC é Maurício Shogun contra Dan Henderson. Caraca, dois trocadores nato, bagulho. Nossa senhora. Eu lembro de estar vendo na sala de casa, assim, sangue no octógono, minha mãe doida, que eu tava vendo na TV lá, tipo assim, tarde da noite. E a segunda luta é uma luta de jiu-jitsu também, que, assim, para mim, todo praticante de jiu-jitsu tem que assistir essa luta, que é Rodolfo Vieira contra Marcos Almeida Bochecha, no Uhum. Mundial, faixa preta. Assim, é uma das lutas mais emocionantes de jiu-jitsu que eu já vi na vida. Para quem não entende muito do jiu-jitsu, né, pode parecer meu pai, assim, mas pra gente que viveu isso, é muito louco ver esse jogo de xadrez que os caras conseguem desenvolver em cima da luta, né, Zayder? Sim, com certeza. O jiu-jitsu é fascinante porque é você e o outro ali, né? Só que a sua batalha interna ela acaba sendo maior, né? A sua batalha Muito maior. mental ali dentro de uma luta ela acaba sendo maior do que às vezes o seu oponente. Porque se você perde para você mesmo, o seu oponente, independente do nível técnico, ele vai te levar.
porque Vai te você amassar. sente, você fica fraco. É absurdo, isso é absurdo, é Exato. fascinante também. Terceira e última pergunta aleatória. Qual que é o rolê que mais você curte, assim, dar com a sua família, Zaiden? Hum. Ah, cara, eu curto o rolê que eu olho para eles e vejo que eles estão assim engajados e satisfeitos. Então, assim, eu ver o meu moleque na praia é coisa de outro mundo, assim. Tipo, é coisa de outro mundo. Porque ele tá só de sunga, então, assim, ele tá na natureza e ele simplesmente, cara, tá curtindo algo que é gratuito, que é saudável, que é democrático, que socializa. Então, assim, cara, não tem algo melhor. Fica eu e minha esposa, assim, olhando para ele e falando, olha a felicidade desse moleque num Um rolê pouco, né? que, tipo assim, todo mundo pode fazer. É um rolê com nada, um rolê com uma sunga, cara. Então, assim, não, é inexplicável, bicho. É inexplicável. Eu fiquei esses dias agora com ele na praia e a gente parava e ficava olhando para ele. O moleque, porra, correndo, sorrindo e pulando na água, saca? Tipo assim, meu irmão, não tem, não tem nada mais gratificante, mais emocionante do que isso, assim. Eu acho que os rolês com a minha família na natureza, eles são especiais, assim. Que irado. E você, Huguinho? Ah, eu também, eu curto muito esses rolês de natureza. Eu sou muito de ir na praia também, fazer trilha, curto muito. Ano passado eu e o Luke, a gente fez um rolê de ir pra Chapada Diamantina, que foi, tipo, sensacional e quero muito repetir. Então, esse é o tipo de rolê que eu curto também. Yes. Eu gosto muito de bater perna, mano, não importa onde seja. Eu Conhecer gosto muito, lugares, né? eu gosto muito de conhecer lugares. Eu acho que então, esse seria o meu hobby, né? Eu puxei isso muito na minha mãe também. Minha mãe gosta de andar muito. Então, eu acho que andar e ir ao cinema, eu acho que é o meu top Uhum. duas atividades, assim, para fazer com a família. Galera, bom demais, hein? Perguntas aleatórias com Zainen finalizadas. E agora a gente vai para o nosso tema do dia, que é algo que a CrossFit fala e prega muito, né? E pede também para que a gente aplique o nosso fitness em outras esferas aí, que é aprenda e pratique novos esportes. Então, Zaiden, só para a gente abrir o episódio aqui, conta um pouquinho da sua história para a gente. Quando você foi incluído no esporte, conheceu o CrossFit e tudo mais. Bom, no esporte, desde que eu me conheço assim, eu estou incluído. E em práticas diversas, assim. Eu acho que talvez pelo meu tamanho na escola, a galera, você tem que jogar tudo. Tipo assim, você vai ter que jogar futebol, handebol, vôlei, o que tiver, você vai, porque com esse tamanho aí você tem que jogar. E eu gostava, assim, eu sou muito competitivo, sabe? Muito competitivo, assim. E isso me colocou no esporte naturalmente. Eu acho que o cara que é competitivo, independente da forma, o esporte é atrativo, né? Porque a competição está ali dentro. Se ele souber lidar com isso, cresce muito, como pessoa até. Então, assim, ele se torna uma pessoa melhor. E no CrossFit, cara, eu conheci através do Leonardo Supra, né? Do Léo Survivor, nutricionista, hoje mora até em Ubatuba. Ele montou eu era meio marombeiro, assim, tipo, e ele me chamou, ele tinha uns equipamentos na laje da casa dele, falou, Gabriel, chega aí, vou te mostrar uma parada. E eu só queria ficar fazendo bench press, né? Eu falei, vamos fazer um supino. Ele, não, bench press, eu ficava lá fazendo e tal. E assim, aí fui tomando gosto por aquilo, porque eu fui entendendo melhor o que é aquilo. Ele se mudou, deixou os equipamentos comigo, eu comecei a treinar em casa, até que eu fui. E isso eu já tinha alguns outros empreendimentos, né? Tipo assim, eu era formado em educação física, mas tinha outros empreendimentos, até que o Felipe, ele também trabalhava com outra coisa, ele é administrador, ele falou, cara, vamos montar um box de CrossFit aqui em Muriaé, e você é o nome que me veio como referência, assim, hoje, trabalhando com isso, treinando, né? Aí eu falei, bicho, vamos lá, o que eu preciso fazer? Ele, não, eu gostaria que você fosse head coach. Aí eu fui comprar uma passagem para os Estados Unidos e comecei a visitar os boxes lá perguntando o que um head coach fazia. E aí, comecei a estudar pra caramba, fiz o meu level 1 em 15 para 16, se eu não me engano, lá na Punk.
com o Ricardinho, com a Tef, com o Vitor e com o Eric Preston, que foi um monstro, assim, um dos mais antigos aí da CrossFit, e dali a gente começou o projeto, assim, bem pequenininho, foi crescendo, montamos a gente ampliou a unidade Miriaé, uma unidade em Juiz de Fora, e isso foi até o final do ano passado. Até o final do ano passado eu estava bem engajado, assim, eu vivi full time, intensamente mesmo, indo em todos os eventos possíveis, né? Fui 2 vezes para o Games, fui nos eventos do Brasil aí, quando eu não estava competindo, claro que não na elite, né? Mas assim, até porque eu Quase, sempre quase, gostei né? de fazer. Não, Hum. eu, eu sempre gostei até de fazer os treinos do boxe, né? Então, assim, tem uma grande diferença para quem quer estar na elite e para quem quer estar vivendo a prática competitiva, né? A gente sabe que o volume de treinamento para quem quer estar na elite é muito maior, mas, assim, eu sempre percebi que os treinos do boxe me permitiam estar ali com segurança, com alegria, né? E até com um nível de performance interessante. Então, eu fazia questão de ir, que era até uma mensagem para os alunos, né? Tipo assim, treina bem no treino do boxe, você consegue ir numa competição e sair de lá com suor e sorriso, né? Uhum. Então, assim, e aí no ano passado eu saí e isso para mim, para outros projetos, né? Hoje eu estou com outros projetos empreendendo em outras áreas, mas eu continuo engajado tanto na comunidade quanto na metodologia. Isso eu não vou perder nunca, porque a CrossFit foi realmente uma revolução no fitness. E assim, eu até eu quero trazer alguns paralelos dessa minha nova vida fora de, de ser um afiliado, né? Mas assim, essa é a minha história dentro do CrossFit, assim, isso, pô, me trouxe vocês, né, através da comunidade, da mentoria. Assim, cara, eu acho que talvez meus grandes amigos hoje tenham vindo do CrossFit, assim, as pessoas que eu tenho mais contato, sabe? Teve um impacto muito grande na sua vida o CrossFit, né, Zaid? Não tem como a gente. Continua tendo e vai Continua ter para tendo, né? sempre, eu acho. Não tem como a gente largar de mão assim de Não, repente, né? É algo que fica marcado para nossa história. não mesmo. Caraca. Ô, Zaiden, você começou então, foi em 2015 que você falou? 2014. 14, por aí. E Mas não 2000. entendia o que que era, sabe? Eu não Aham, entendia a profundidade do negócio. A gente não tinha muita informação no Brasil também, né? sim. Então, assim, E você foi atrás realmente de buscar essa profundidade, de entender o que realmente era. A partir do momento que você decidiu montar o box, foi assim? sim, na verdade eu fui convidado inicialmente para ser professor, né? Então, assim, Aham. eu trabalhava na Gávea e passou um tempinho, o Felipe me chamou e falou, cara, quer ser meu sócio, vamos tocar a parada juntos e tal. E aí, Certo. pô, eu lembro de, meu irmão, eu ter chegado em casa, assim, uma felicidade absurda. Porque quando ele me convidou para fazer parte do projeto como funcionário, minha esposa estava grávida ainda. Tipo, a gente foi para os Estados Uhum. Unidos com ela grávida, sabe? Só Sim. que Caraca. assim, e eu já trabalhava muito, eu trabalhava no horário comercial, né? Tinha meus negócios, e aí eu cheguei, eu falava com ele, eu posso dar aula de 6 às 9 da noite, porque nesse outro horário eu estou trabalhando, mas eu consigo dar o suporte para a equipe e tudo mais. Eu cheguei em casa para contar com minha esposa, o mesmo jeito que ela ficou apreensiva que ia nascer o nosso filho, ela ficou feliz porque eu cheguei com o olho brilhando, pô, Aham. e aí tudo deu certo, sabe? Ela Sim. foi compreensiva demais, assim, e ela me deu suporte, assim. Ela não vai, você gosta, vai dar certo, tudo mais. E deu. Olha, legal. E já pegando esse gancho de paternidade aí, fala pra gente como foi essa questão de ser pai e liderar, por exemplo, dentro de casa, né? Você trouxe muito do CrossFit para isso, dentro da sua família, como foi? Uhum. Então, vocês dois participaram da mentoria e muita gente que vai estar assistindo a gente também, né? Tem uma sessão que é a rotina de excelência, né? Então, Sim. assim, quando a gente começa a entender o quão é bom a gente dar o 100%, né? E o 100% às vezes ele em relação ao todo ele é menor, dependendo do nosso nível de energia e tal, mas o melhor para a gente que a gente tem para aquele momento e não tem como a gente fazer isso em uma área só, né?
Tipo assim, nossa, eu sou um ótimo professor, mas eu sou péssimo em casa, tipo assim, péssimo nos meus outros afazeres. A gente não consegue. É simplesmente um nosso, assim, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer bem feito, tendo gente olhando, não tendo gente olhando, tendo glória, não tendo glória, tendo confete, não tendo confete, isso não interessa. Então, assim, porque isso passa a ser interno, né? Passa a ser um sentimento próprio. E aí, cara, e aí meu filho veio e eu falei, pô, eu tenho que ser um pai foda, porque as pessoas me acham um professor bom. Pô, peraí, como é que daqui a pouco meu filho vai chegar? Você é um professor bom, mas não é um bom pai? Tipo assim, toma uma dessa aí na lata, né? E aí, cara, foi natural, foi um processo bem natural. E o natural é diferente do fácil, né? Não quer dizer que é fácil, mas é Uhum. natural. Você vai pegar e você vai fazer e você vai encontrar ferramentas para fazer cada vez melhor. E assim, você se dar auto-feedback, você ser humilde com você mesmo, né? Então, assim, você entender que você é falho, entender que você tem defeito e trabalhá-los, cara, é o primeiro ponto para você melhorar, né? Então, você não tem como você achar que você é muito bom em algo porque você acaba perdendo a referência e acaba parando de evoluir, né? Tipo assim, é você botar uma pedra em algo, você falar que você é muito bom em algo. Então, assim, aí, às vezes a gente fica olhando as pessoas falando, né? Ah, você é muito bom professor e tal, mas espera aí, em relação a quê? Em relação a quem, né? Uhum. Pô, se você acha que você é bom hoje, você para, será que você é bom amanhã? Então, assim, você vai deixar de ser, sabe? Então, assim, Sim. isso A constante evolução, né? é a constante evolução. E isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Então, assim, pô, hoje eu estou distante da minha família temporariamente porque eu montei um outro negócio em outra cidade e até esse negócio amadurecer eu fico um tempo fora de casa. Então, assim, isso me mostra alguns pontos que eu falo, caramba, eu preciso evoluir nisso daqui, agora que eu estou distante, eu preciso entender. E isso me trouxe muitos insights em relação à CrossFit depois que eu saí também como afiliado, sabe? Eu dei aquele zoom out e hoje eu tenho uma visão de aluno, eu tenho uma visão talvez de como eu era com os fornecedores, com os colaboradores, com os alunos, porque eu comecei a ter Uhum. uma visão de fora. E aí eu comecei a trazer isso para todos os meus empreendimentos. Quando eu saio deles, eu consigo olhar de outra maneira para eles, assim, e volto com outro olhar, com uma maneira onde, onde pega a minha ferida em fio dele e dói, sabe? Eu falo, caramba, eu tô Sim. falhando nisso daqui, em algum ponto ou com alguém, sabe? E isso é muito Aham. massa. Caraca. E eu falei, Zaiden, lá no início da chamada, da questão do liderar pelo exemplo, porque foi algo que me marcou muito, né? Quando a gente conversou ali no seu comecinho da jornada do jiu-jitsu, né? Da sua nova Uhum. modalidade aí. E você comentou comigo que era tudo pelo seu filho, né? Era tudo pelo Marcinho. Que ele já estava começando a atividade e você queria dar esse exemplo e estar junto ali com ele. Me fala como é que é a tua relação com ele ali dentro. Porque, assim, é um esporte que exige mentalmente da criança. Então, eu vejo a importância dele ter um suporte como você ali do lado, né? Epa, caiu. Epa, alô. Esperar Bom, vamos ver voltar. quanto tempo tinha. 23 minutos. 24:10 aqui no celular. Eu não tenho nada para Aí anotar aqui, peraí. ele voltou. Voltamos! Tamo aí. Caramba, Tá tudo caiu aqui, certo. cara. Voltamos, tá tudo certo. Tem corte ou é ao vivo que vai entrar? Tem Diretão. Não, corte, tem corte. a gente faz Massa. uma ediçãozinha. Pô. Eu já anotando o Cara, tempo eu, aqui. eu não tenho como colocar aqui, tipo, se eu receber uma ligação para ela não interferir, tem? Se você É colocar no modo modo avião. avião, aí Mas modo rola. avião cai o Wi-Fi, não cai não? Não, cai não. Não, não. Vamos ver aqui. Bom, aí Pô, caiu. agora que eu fui saber. Tá rolando? Tá rolando. Tá rolando. Boa. Ih, maneiro, botei no modo avião aqui, deu nóis. Pronto. Aê! Chama. Yes. Eu acho que você já pode responder, Zaiden, porque aí a gente já só linka já a tua Uhum. resposta. Top.
Então, inicialmente, a nossa ideia assim, de colocar o Marcinho na prática do jiu-jitsu foi por ele ser muito agitado, né? Ter diagnóstico de TDAH e tal. E a gente falou, pô, talvez o jiu-jitsu seja bom para ele. E realmente foi muito bom para ele. Tem sido muito bom para ele. Nas primeiras aulas, o professor não conseguia dar aula, de tanto que ele azucrinava, que ele corria pelo tatame e tal. E aí o professor, sabiamente, chamou ele e falou: Marcinho, hoje você é meu ajudante. O que você fizer, seus amiguinhos vão fazer e tal. E aí ele começou a entender que tinha disciplina ali dentro, que não era aquele Aue e tal. E aí ele começou e eu acho que ele puxou essa competitividade assim minha e ele começou a se dedicar e evoluir. Eu falei, Marcinho, pô, quer ir numa competição? O que você acha? Ele, não, vamos. E aí ele começou a ir. Ele foi numas três assim, eu acompanhando, e aí eu falei assim: esse trem dá pra mim, hein? Vou começar a praticar esse negócio aí. Aí comecei a praticar, pô, me amarrei demais, assim. E aí, numa competição, aí eu falei com meu filho assim: olha, papai tem uma competição de CrossFit, que foi onde eu encontrei, eu conversei com o Guaraldo lá em Vitória, né? O Extreme. Eu falei: ó, papai tem, e depois o papai vai treinar muito, e a gente vai para o Rio numa competição que era um mês depois do Extreme, né? Aí eu treinei pra caramba pro Extreme, fomos pra lá e lá eu contei essa história pro Guaraldo. Ele falou: não, meu irmão, porra, vai com tudo, você é focado, você é determinado, vai dar certo e tal. Me deu uma força. Aí foi eu e meu moleque. Era o Mundial da CBJJO lá no Rio. E aí eu lutei no sábado, perdi a final. E aí ele, não, papai, o primeiro foi muito bom, fica tranquilo e tal. E eu amarradão, falei, pô, segundo lugar, tá top demais e tal, pô. E ele não fica triste, não. Aí ele foi, lutou no domingo e também ficou em segundo. E aí ele veio, pai, a gente ficou igual e tal. Ah, E aí, cara, aquilo ali, bicho, me despertou a parada. E eu tenho um propósito, assim, no jiu-jitsu hoje, e realmente eu faço por ele, mas assim, a minha meta é chegar na faixa preta e ser corner dele, ele na faixa preta também em algum campeonato. E isso vai acontecer. Tipo assim, vai acontecer. Eu posso ter 70 anos, mas isso vai acontecer. Eu vou ser Que corner demais. dele com a faixa preta e ele com a faixa preta, e essa é a minha meta. Então, assim, eu me dedico o máximo que eu posso para tornar isso possível. Assim, eu deveria, ou eu não poderia, porque realmente eu não consigo, mas eu deveria estar treinando, ter um volume de treinos maior do que eu tenho hoje. Só que assim, eu faço o máximo dentro da minha rotina, que hoje é muito acelerada. E tá tranquilão, sabe? Tá tranquilão. Pô, dá para treinar, eu vou e eu treino a vida, assim, sabe? Eu, tipo, meto pau no treino, assim, com pressão, porque isso está muito vivo dentro de mim, esse propósito, assim, sabe? Então, ah. é isso que me motiva, assim, e tem dado certo, porque eu tô gostando, assim, tipo, do resultado que eu tô tendo. Não, assim, resultado de competição, apesar de estar sendo muito legal, mas não é só isso, sabe? O resultado de como está sendo isso para ele. Tipo assim, o quanto ele também está entendendo que precisa se dedicar, sabe? Precisa, Uhum. não tem jeito. E Então, assim, desde novinho, assim, difícil. ele ter esse exemplo, né? Desde novinho ele passar por isso, né? Que ele viu que, pô, querendo ou não, a dedicação dele ao longo dos treinos foi o que diferenciou ali o resultado num evento, numa competição. Sim, E é muito bom para criança, né? Ter esse parâmetro, né? Do que eu faço, o que eu posso esperar disso. sim. Então, E isso é Uhum. muito legal, né? eu acho que gera muito uma coisa de responsabilidade também, sabe? De você Sim. entender É, que você só consegue as coisas a partir de quando você começa a se dedicar por elas e você cria responsabilidade por tudo aquilo que você faz, né? Então, Eu isso acho que é o quanto muito antes, legal. quanto antes a gente entender que a vida é dura, que a vida bate, né? Que a vida não passa a é mão, melhor. é melhor, porque tem assim, às vezes você demora a perceber isso e você vai achando que a vida é boazinha, é tudo Uhum. o morango ao leite, não é, e não O é. É, o baque é primeiro muito grande baque depois, né? é muito Pois é. forte. E aí, Ó, quanto mais você batalha, mais você vai entendendo que, pô, pode ser mais suave.
mas se você para de batalhar, começa a ser duro de novo. Então não tem como. Sim. Ó, eu não queria te interromper na hora, mas fala para as pessoas como eu que estão escutando o podcast e não sabem o que é ser corner. Você falou, quero ser corner do Marcinho, tá? Eu fiquei tipo assim, Mas, que legal, mas o que é mas, isso? mas eu entraria como coach dele numa luta. Assim, traçando Ah, um paralelo, tipo, eu ficaria ali dando instruções para ele na lateral do tatame. Então, entendi. na- Top, seria isso. Que legal. hoje, assim, os nossos mestres fazem isso, né? Então, você entra para lutar, o mestre entra junto, fica na lateral ali passando instrução. Aham, O top. treinador de CrossFit fica dando uns pitacos, né? Quebra assim, faz assim. É. No jiu-jitsu é 5, igual. 4, 3, É. 2, 1, pega abaixo, você tá morto, No pega jiu-jitsu é abaixo, igual. você aguenta, é isso aí. Só que no jiu-jitsu a Imagina. galera grita mais um pouco, né, Zaiden? Acho que grita É, mais que o CrossFit. é verdade. Ai, ai, que Ô, legal. Zaiden, vai mandar, Hugo? Pode ir, manda ver. Tem uma frase, né, muito boa da CrossFit, que é o tema do nosso episódio, que é regularmente aprenda e pratique novos esportes. O que a gente pode tirar dessa frase que é tão falada aí dentro do mundo do CrossFit? Uhum. Vamos lá, assim, nossa, isso ficou muito forte para mim a partir do momento que eu comecei a ser aluno e comecei a entrar num outro esporte de uma maneira um pouco mais competitiva que é a minha vida hoje no jiu-jitsu, né? Eu vejo como, primeiro, é você desenvolver mais habilidades, né? Então, quando você expõe a algo diferente, você muda o seu nível de concentração. Então, se você faz CrossFit ele todo dia, acaba que dependendo do movimento, às vezes é um movimento que você não tem tanta dificuldade, o seu nível de concentração praticamente ele baixa naturalmente. Quando você não consegue equilibrar a habilidade com o nível de dificuldade do aluno, aí a sua concentração cai um pouco. Por exemplo, eu vou fazer snatch hoje. Cara, eu já fiz snatch 1000 vezes na minha vida. Então, agora, eu vou fazer o jiu-jitsu hoje. Então, peraí, o que é jiu-jitsu? Como é que eu faço? O que eu tô que universo é esse, né? Então assim, isso já te modifica. Então assim, eu acho que isso e aí você passa a entender que pô, esse nível de concentração me fez evoluir. Eu preciso colocar de novo esse nível de concentração como se eu estivesse fazendo a minha primeira aula de CrossFit. E aí você volta diferente para o piso preto para fazer uma aula. Então isso é um ensinamento que a CrossFit te dá que é excelente. Mas, mas para mim, cara, e outra coisa, te expõe. Quando você faz a CrossFit ela quer o tempo inteiro te mostrar que você não é tão bom, porque você não acomoda. O tempo inteiro a CrossFit está ali. Não, mas você não é tão bom. Não, mas você não vai conseguir. E aí, meu irmão, é ali que o determinado fala: eu vou conseguir, eu vou conseguir. Esse cara não para de evoluir, esse cara quer treinar, esse cara quer bater marca. E é isso, o resultado ele vem daí. O resultado não vem, eu tenho 100 quilos de snatch e vou ficar fazendo 100 quilos de snatch porque poucos têm 100 quilos de snatch. Peraí, você está treinando para você ou para os outros que não têm 100 quilos de snatch? Eu quero Então, 110, assim, né? pois é. E aí a gente vai. Você tem 100, mas, você consegue ter 110 ou você não consegue. Será que você não consegue? Eu acho que você não consegue. Aí você começa a treinar para buscar aquilo. E aí começa a te mostrar aonde está a sua necessidade de treinamento. E aí, quando você sai dali, você vê que peraí, aqui eu sou uma iniciante, calma, e preciso me dedicar. E aí você vai lá para um treino de CrossFit e se dedica mais. Então, assim, eu acho que desenvolver habilidades diferentes e entender que você está exposto são dois ensinamentos grandes dessa frase da CrossFit. Uhum. Só que uma outra coisa que ficou muito claro para mim a partir do momento que eu fui para o jiu-jitsu, para mim, na minha cabeça, ou no que a gente entende, a gente fala a maior força da CrossFit é a comunidade. Eu acho que uma das forças hoje, com a minha percepção saindo e virando aluno e olhando de fora, uma das forças, a grande força é a comunidade. Mas a maior força é a aplicabilidade, tanto física
quanto mental. Essa, para mim, é a maior força da CrossFit. Porque essa é tangível, essa a gente sente na gente. Então, quando eu saio da... Hoje eu entendo que a CrossFit me deu uma base para eu aplicar ela no jiu-jitsu que me coloca não acima de ninguém, mas assim, que me dá uma confiança para eu entrar num combate que talvez eu não teria com a base, com as 10 valências desenvolvidas através do treinamento da metodologia CrossFit, que poucas pessoas que vivenciaram isso têm. Então, assim, acaba que você reduz suas arestas físicas. E quando você pega ela mental e psicológica, existem dois tipos de pessoas: as determinadas e as conformadas. As conformadas no CrossFit se dão mal. E as determinadas no CrossFit nunca param de crescer. Porque ela pega essa dificuldade e fala, eu vou fazer. E o conformado, ele chega e fala assim, talvez eu não consiga mesmo. Tipo assim, ele se conforma por não fazer. Vocês dois são treinadores de nível 3. Primeiro, meus parabéns. Vocês fazem parte de 1% das pessoas que têm certificado da CrossFit de treinadores. Eu não sei se vocês passaram de primeira, mas eu tenho certeza que a grande maioria não passou. Se vocês fossem conformados, vocês eram treinadores de nível 2. Vocês foram determinados. Uma pessoa conformada, uma pessoa determinada, ela nunca vai ser uma pessoa conformada. Mas uma pessoa conformada, ela pode se tornar uma pessoa determinada. É só querer, né? É só querer e é só ser direcionado por bons professores. A gente não é treinador, a gente é professor. Então, assim, o nosso papel é pegar o cara e falar, cara, você consegue. Vai ter gente que não vai. Aí, o CrossFit é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o CrossFit. E tá tudo certo. A gente vai até onde a gente acha que vale demandar energia. A partir dali é da pessoa, não é do treinador, do professor. E tá tudo certo. Então, assim, se você pega hoje a pessoa determinada, ela nunca perde. Ela pode ser vencida, mas ela pega aquele momento que ela foi vencida e leva como aprendizado e volta mais forte na próxima. E provavelmente ela vai vencer. Então, assim, ela sempre aprende. Um determinado sempre aprende, mesmo quando ele é vencido, mas ele nunca é derrotado. Isso é impossível. Então, assim, você está lá, eu estou fazendo um treino de CrossFit, um for time com hugs, por exemplo. E aí, cara, começamos junto ali e tal, o Huggins botou uma frente em mim, uma frente absurda. E aí eu falo, não dá mais. Eu me conformo que o Huggins vai me bater naquele treino e eu vou e tiro o pé. Tipo assim, ou eu paro, ou eu vou beber água, isso é natural, né? A gente está falando aqui, a gente sabe que isso acontece. Mas se eu falo, não, eu vou mais perto do Huggins que eu conseguir, eu vou buscar, eu estou determinado, eu vou buscar. Por mais que ele termine na minha frente, ele termine em 9 minutos, eu termino em 8h40, se eu tivesse parado, eu ia terminar em 6, eu não ia terminar. Eu me mantive em atividade, eu me desenvolvi por mais 2 minutos e 40 e tal. Então, assim, eu continuei ganhando. Mesmo ele me vencendo, eu ganhei comigo mesmo. Hoje, como empreendedor, eu fico vendo muita gente olhando o seu negócio, a porta está aberta e o cara desiste, meu negócio não vai dar certo. Mas é isso, o negócio não acabou, sua porta está aberta. Seja já tem tudo para dar certo, né? Vai entender aonde que você precisa, aonde que a sua ferida trabalha ela e faz o seu negócio virar. Se ele estiver fechado, acabou. Mas se ele estiver aberto, determinação. Conformidade é a pedra que te freia. Ela acaba com você. Agora, o determinado não vai parar nunca. Isso aí, é muito legal esse exemplo que você deu, né? Da pessoa determinada correndo atrás de outra. Olha o impacto, né? Que um grupo de pessoas determinadas podem alavancar ali o sucesso do ambiente, alavancar o sucesso do aprendizado. Não importa. Se você tem uma pessoa determinada do seu lado, que sirva de referência para você e exemplo também, para você nunca se manter na sua zona de conforto, né? E aí entra a força da comunidade, que é o seguinte: você vai pegar na minha mão e vai falar, vamos, cara, vamos. O Hug está lá, mas você consegue chegar lá também. Ele está lá porque ele foi determinado por muito tempo e ele ainda é. E aí e aí a comunidade faz com que todos se desenvolvam e se respeitem no seu momento atual de fitness, de condicionamento físico. Porque está todo mundo buscando a mesma coisa, né? Que é o que é realmente a saúde, o desenvolvimento e tal. Então, assim,
Eu acho que isso realmente dentro da CrossFit é muito desenvolvido entre, entre, o, entre os professores e reverbera para os alunos. A hora que você vê é uma atmosfera ali onde todos se incentivam e todo mundo Uhum. cresce, cada um Sim. dentro do seu nível atual, mas todos crescem, todos se desenvolvem. Então, essa é a força da comunidade. Mas quando a pessoa sente na própria pele, ela faz algo que ela não fazia, e aí entra também a prática de outros esportes, porque você acha que você não vai conseguir, talvez, praticar um esporte. E aí você vai desenvolvendo suas habilidades dentro do CrossFit, aquele negócio que para você talvez seria impossível, você vai lá, pratica e consegue fazer. E aí você fala, nossa, pode crer, eu me desenvolvi nesse ponto aqui, ou seja, a força, potência, o que ela for praticar ali, né? Então, tipo, não consigo correr 5 quilômetros. E aí você tentou correr 5 quilômetros antes de praticar o CrossFit, deu 2,5 km, você está numa fadiga central periférica absurda, você parou. E aí você foi treinar e o treino do dia, depois de 3 meses, 4, 5K de corrida. É uma prática diferente, é um novo esporte, né? Aí você vai e corre os 5 quilômetros. E você vai ficar importando com o tempo? Não, você correu 5, você nunca tinha corrido. Você O cumpriu a tempo, tarefa, né? daqui a mais 4 meses, mais 8, daqui a 2 anos e tal, aí você começa a pensar nisso. Então, se a sua tarefa era 5, você cumpriu coisa que você nunca tinha feito e tá massa. E aí você vai entendendo, porque assim, a prática de novos esportes está ali para te mostrar também parte do resultado da metodologia CrossFit, porque ela te Uhum. proporciona evoluir fisicamente e até Sim. mentalmente para você encarar aquilo que você acreditou que não seria capaz, né? Porque só fisicamente você não vai encarar, se mentalmente É. você não se sentir pronto para fazer. Pronto para Então, assim, fazer. é uma outra mensagem que está nas entrelinhas dessa frase. Que é Uhum. uma frase muito rica, né? Se você for destrinchar, ela é uma frase muito rica, assim, tem muita mensagem dentro dela Muito. ali. Uhum. Eu falo que o Greg fala que a habilidade do CrossFit te dá é de dizer sim para poder fazer as outras Exato. coisas, né? Então, Determinação. determinação. Ele te prepara fisicamente e mentalmente. E fala para mim um pouco, eu quero entrar um pouco mais nesse aspecto físico, de o que você sentiu, porque é uma coisa diferente do CrossFit, querendo ou não, o Uhum. jiu-jitsu que você faz. Sim, O sim. que que você sentiu no treino, mais especificamente na parte de preparação física? Você acha que você Uhum. conseguiu sustentar mais fácil? Você acha que você pegou os movimentos mais fácil? Como que foi isso? Então, o Araldo vai entender o termo que a galera usa, que é gás infinito. Esse cara tem o gás infinito. Tipo, é o cara que não cansa. Por Aham. exemplo, um rola, né, que é um combate dentro de um treino do jiu-jitsu, geralmente ele tem 5 ou 6 minutos de atividade. Então, assim, para a gente, aparentemente é pouco tempo. A partir do momento que a gente entende algumas posições do jogo, algumas pegadas onde a gente não demanda energia, isso é a mesma coisa do CrossFit, né? Você gasta muita energia quando você não está ainda tecnicamente entendendo daquela habilidade que está sendo proposta. É a mesma coisa. Então, assim, você vai fazer 20 pull-ups. Para nós aqui, parece pouco. Você chega ali, monta na barra, 20 butterfly, ele morreu. Mas para uma pessoa que não está tecnicamente ou até fisicamente pronta para aquilo, parece muito e ela vai demandar muita energia. Mas quando você pega essas habilidades e transfere essas habilidades para o tatame, por exemplo, para você fazer um rola de 5 minutos, cara, é difícil cansar, você sair fadigado. E, assim, e muita gente que não tem esse desenvolvimento físico sente pra caramba um rola de 5, 6 minutos. Então, assim, e aí os caras falam, você tem um gás infinito. Então, assim, uma outra coisa é a gente aprender a fazer força do centro para a extremidade. Então, assim, isso dentro do jiu-jitsu faz uma diferença absurda. Então, assim, às vezes você pega um cara pesadão, essa minha categoria é de 100 quilos, ponto 5, sem limite. Ou seja, eu faço lutas com gente de 150, 160 quilos. Mas, assim, quando você percebe a força quando você faz a força do centro para a extremidade, você é capaz de se perceber mais pesado do que aquele cara. Ou então você gerar uma força para mover aquele cara para ganhar um espaço. O jiu-jitsu é uma luta de ganhar espaço, né? Você ganhar um espaço entre você e o cara para você fazer uma posição.
Então, assim, você consegue gerar uma força do centro para a extremidade que você consegue tirar aqueles 160 quilos de perto de você para ganhar espaço para fazer uma posição, para evoluir daquela posição que você estava. Você entender, por exemplo, você entender o quanto a sua base é forte, então base e pegada está entre os 8 princípios da CrossFit. Então, quando você entende isso, por exemplo, eu nunca fui derrubado numa luta. A luta de jiu-jitsu começa em pé. Quando você derruba alguém, você ganha 2 pontos. Então, se a pessoa te derruba, ela ganha 2 pontos. Mas isso que eu estou te falando, mas, cara, isso quer dizer que eu sou muito bom em pé? Não. Quer dizer que eu percebi ou apliquei um princípio básico da CrossFit, um princípio geral da CrossFit, que é base e pegada. Então, assim, eu consigo aplicar uma pegada boa para anular o ataque do meu oponente e consigo me manter sólido com meus pés no chão. Então, assim, isso tudo veio de ensinamentos da CrossFit. Então, assim, eu estou trazendo uma aplicação da CrossFit para um novo esporte. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu acho muito legal, Zé, também o aspecto mental por trás do CrossFit e do Jiu-Jitsu. Eu sou um cara que nunca pratiquei muito esporte na minha vida e a minha vida no esporte ela começou quando eu conheci o Jiu-Jitsu. E eu abandonei algo que era o amor da minha vida, o Jiu-Jitsu, pelo CrossFit. Porque eu vi muita essa ligação. E isso cria uma força mental para a gente, que a gente tem essa força mental dentro de um treino de CrossFit. Se a gente vai fazer lá no CrossFit um treino que se chama Fran, um 21, 15, 9 de thrust, e você entra tranquilo para fazer, assim, você não vai tentar entregar o seu 100%. Você sabe a dor que uma Fran bem feita, abaixo dos 3 minutos, te proporciona. E dentro do tatame ali, a gente é exposto a muitas situações que, assim, você aguenta mais um pouquinho. Você aguenta. Você não precisa dar 3 tapinhas. Você aguenta e você pode reverter essa situação. O quão forte você é com a sua cabeça para você tentar lidar com isso. Então, eu acho que são 2 modalidades que nos levam em situações de estresse e desconforto, que assim, que vai mostrar pra gente. E aí, meu irmão, o que você vai fazer agora? Você vai resistir? Você vai dar 3 tapinhas? Você vai... Porque de um treino de CrossFit a gente não desiste, né? A gente só pisa no freio. De uma luta de jiu-jitsu, você quer desistir? Dá 3 tapas aí que a luta para. Então, qual que é o nosso poder mental, né? Nosso controle mental para trabalhar com essas situações que são adversas, né? Isso é muito doido. Pois é, assim, encontrar o conforto no desconforto, né? Então, assim, e isso não é físico, isso é mental. Porque você não vai ter conforto físico. Não vai ter. Não vai ter. Ou você não fez uma boa luta ou você não fez um bom treino. E aí você não se desenvolve. Porque o conforto físico ele não vem. E a cabeça vence o corpo. Então, isso é um princípio básico do CrossFit e do Jiu-Jitsu. Você pode entrar derrotado ou você pode entrar vencedor, numa luta ou num treino. Ah, o Fran é muito ruim, não, você já entrou derrotado. Ou você pega assim, hoje eu vim para sofrer. Hoje eu não paro. Vim para sofrer, não paro. E não tô nem aí, ninguém me para. E isso é tão interessante no CrossFit, quando você, por exemplo, as pessoas olham para o lado, vamos começar, a gente vai, hoje o treino vai ser um perfil competição. Vai todo mundo sair dessa linha, tem que ir para lá e tal. Antes dos 10 segundos, você olha para o lado, você já vê quem não vai ser derrotado. Que é o cara que está pulando, que é o cara que está, hoje ninguém me para. E não vai parar, não vai parar. Alguém pode ir mais rápido do que ele por ser mais condicionado do que ele. Mas ele está blindado mentalmente. Ele está imbatível. Provavelmente ele vai fazer o melhor tempo dele naquele treino, ou a melhor carga. Então, assim, e aí quando você entra numa luta, a luta começa na área de aquecimento. Você percebe o quão dedicado para aquele momento o seu adversário está e ele percebe o quão você está. E isso te dá força. Porque isso, cara, isso é impressionante o quanto eu consigo me concentrar, porque aí só me vem tipo um heavy day na minha cabeça, um benchmark na minha cabeça, que são coisas que mexem muito com a gente, que entende o propósito disso. Quando a gente entende um propósito de um heavy day
ou de um benchmark para a nossa vida, né? Tipo assim, o quanto aquilo ali vai fazer diferença se eu der o meu 100%, você começa a aplicar isso em tudo na sua vida. Em tudo, em tudo. Você não consegue tirar conceito, excluir um conceito que você tem da CrossFit em outra coisa que você vai fazer na sua vida, que te demanda concentração. Você aplica aquilo em tudo. Então, assim, e esse é o nosso papel de professor, é levar para o aluno ensinamentos para as outras 23 horas do dia dele. Pô, você é um ótimo aluno, mas você precisa ser um ótimo trabalhador, você precisa ser um ótimo amigo, um ótimo companheiro, um ótimo pai, você precisa ser. Então, assim, leva isso aqui de dentro do piso preto para fora, que você vai ver que sua vida vai mudar, e você vai ser melhor em tudo. Então, assim, e aí, cara, e aí você levando isso para outros esportes, não tem como ser diferente. Você passa a ser um cara que está buscando a excelência. A excelência não tem fim, né? Ela é eterna. Então, assim, se você achar que você é excelente, já era, você está dando ré. Você parou na vida. Ô, Zaiden, É. agora com o professor, né? O professor Zaiden. Uma dica para a galera aí que quer buscar incorporar o CrossFit com outra modalidade aí no seu dia a dia, né? Qual abordagem para você seria mais eficaz para a gente equilibrar essas demandas dessas atividades? Uhum. A primeira coisa, cara, eu acho que assim, o princípio básico, né? Estudar. Não tem jeito. Estudar. Isso aí é princípio básico de um professor, né? Então, muito estudo e, e aí, cara, algo que mudou assim um pouco a minha vida foi estudar relacionamento pessoal e filosofia. Isso foi um clique assim para a minha vida profissional muito grande, porque eu comecei a olhar individualmente, eu comecei a perceber necessidades individuais, e aí eu não trato mais ninguém igual. Então, toda a minha abordagem como professor, ela é individual. Então, assim, eu sei quem é o Hugs, eu sei quem é o Guaraldo, eu sei quem é o Hugs aluno, eu sei quem é o Hugs pessoa fora do box, eu sei quem é o Guaraldo aluno, eu sei quem é o Guaraldo ali fora, eu sei qual que é o objetivo, eu sei qual que é a necessidade, eu sei qual que é a dificuldade. Então, assim, isso tudo, cara, é aproximar. Aproxima. Aproxima, mas assim, genuinamente. Uhum. Genuinamente mesmo, de coração. Então, assim, a pior coisa, e a gente consegue ler a intenção. A gente consegue ler a intenção. Vamos supor que eu estou ensinando uma pegada básica do jiu-jitsu para o Hugs, pegada básica. Mas é básica para ele, que nunca fez? Não, ela é básica para mim, professor. E aí eu estou ensinando para ele, eu falo, Hugs, pega assim, dedão para dentro, e o Hugs dedão para fora. E o Hugs pega assim, dedão para dentro, e o Hugs dedão para fora. Eu, por dentro, eu tô assim, nossa, bicho, mas que cara orelhudo, como é que ele não entende isso? Mas por fora eu tô assim, é isso, Hugs, mas porra, esse dedão. Agora, se eu tô assim, Hugs, você vai entender, irmão. Eu tô aqui para isso, tá? Você vai entender, a gente vai aprender isso junto, vamos tranquilo, com calma, tá? Isso aqui é novo para você, daqui a pouco você vai até rir que você teve dificuldade, mas é natural, e eu tô aqui para te ensinar. Você confia em mim? Eu confio em você. Vamos junto? Vamos. Acabou. É a intenção. Porque se eu faço de outro jeito, achando que ele não é capaz, ele vai ler essa intenção em mim, ele vai ler, a gente não consegue maquiar isso. Não consegue. Então, assim, se você quer ser professor, quer assumir essa função, que ela é nobre, é maravilhosa, queira realmente. E aí vai entender. Porque ser professor é de coração, é do corpo para a extremidade. Não existe professor de extremidade. Não existe. Impossível. Impossível. Eu acho que essa é a mensagem, assim. Top. Que aula que tivemos hoje. Muito, muito. Mas tem, ó, eu tô curioso para saber uma coisa, Zaiden. Você como praticante, como que você continua treinando CrossFit, certo? Como que Não você, tanto que eu gostaria. Eu tudo gostaria de bem, estar mais. Mas... tudo bem. Agora no momento você tá focando um pouco mais no jiu-jitsu. Uhum. Como que você consegue equilibrar essas duas coisas? Você treina as duas coisas no mesmo dia? Você treina uma em um dia, outra no outra? Como que você faz isso como praticante? Legal. Se eu tivesse que equilibrar só essas duas coisas, eu dizer que estava bom demais. Mas é muita coisa Uhul! que eu tenho que equilibrar. Então vamos lá. Assim, hoje, o que aconteceu? Eu comecei no jiu-jitsu
com 101 quilos. E a minha categoria era 100,5. Mas se eu baixasse para a categoria até 100,5, eu teria muita dificuldade para manter. E aí, nas primeiras competições que eu fui com esse peso, eu ficava destruído. Fisicamente, assim, músculo, articulação, porque os caras eram muito pesados e eu tecnicamente, ainda estou evoluindo, aprendendo, então assim, faço muita força ainda para lutar. E aí, cara, eu falei, preciso subir meu peso. E aí eu dei um foco em realmente subir o meu peso, comer pra caramba, fazer força, que hoje é a minha necessidade. Então, assim, eu tô com 112 quilos, eu quero lutar com 120. Eu quero ter 120 quilos. Então, assim, hoje eu como muito e faço muita força, assim. Por mais que eu vá mais hoje na academia tradicional e faça um treino adaptado, assim, pro jiu-jitsu, não faço treino de musculação tradicional, eu tenho até ido pouco no CrossFit. Porque alguns treinos ali, hoje, para o meu objetivo, não estão fazendo tanto sentido. Porque eles vão elevar muito a minha frequência, vai um pouco contra o que eu estou buscando. Então, assim, até falei com os meninos, no Open eu tô lá, quero ver, vou tomar minha cervejinha com vocês depois. Mas, assim, então eu tô nesse objetivo, que eu tenho o objetivo de ir lutar o Mundial em Las Vegas. Então, provavelmente, no ano que vem eu vou estar lá. Então, assim, esse é só... Aí, o que eu faço hoje? Às vezes, eu consigo conciliar 2 treinos no dia, faço meu treino de força na academia e vou para o jiu-jitsu depois. Às vezes, eu treino só jiu-jitsu, às vezes, eu treino só força. Mas isso depende muito... Eu tenho viajado muito, né? Então, tudo depende dos meus horários. Assim. Às vezes, eu chego já dentro da academia, lá em Muriaé. Às vezes, eu já chego dentro do jiu-jitsu, lá em Juiz de Fora. Ou aqui em Ubá, onde eu estou no momento. Assim, amanhã eu estou indo para São Paulo, já vou levar meu kimono. A academia eu vou fazer com certeza. Vou procurar uma academia de jiu-jitsu lá para poder fazer meus treinos. Então, assim, estou fazendo o que dá. Né? Eu estou dando meu 100% com as ferramentas que eu tenho na mão hoje. E é legal a gente identificar isso, né, Zaiden? Eu, como estive a minha vida inteira também dentro do jiu-jitsu, todo o condicionamento físico que você ganhou dentro da CrossFit, você não perde ele de um dia para o outro. Então, com certeza, você, pelo seu background de CrossFit, você é um cara que recupera muito melhor na luta, você é um cara que tem um gás interminável, né? Mas só para a galera do CrossFit mesmo entender, né, essa sua categoria de luta, dentro do jiu-jitsu também é uma categoria que não tem uma luta rápida, né? Não é uma luta rápida. Se a gente pegar 2 caras de 70 quilos lutando jiu-jitsu e 2 caras de 100, é muito diferente o jiu-jitsu, gente. Então, você vê que realmente algo que limita para essa categoria é muita força, né? Então, se você pegar os levinhos têm força também, mas é um jogo muito rápido, né? E com certeza a preparação dos caras também é muito diferente. Mas imagina se o Zaiden não tivesse o background esportivo do CrossFit e estivesse começando tudo do zero agora. Assim, a sua evolução ia estar muito mais distante, né? De chegar. Isso. E muitos conceitos da metodologia são aplicados nos maiores lutadores do mundo, assim, tanto jiu-jitsu quanto MMA. É bem natural você ver lutadores dentro das academias de CrossFit, claro que fazendo treinos para a realidade deles, né? Assim, eles não vão ficar fazendo o treino do dia porque foge um pouco para o que eles estão buscando como objetivo principal. E assim, não tem nada de errado nisso, né? Justamente, o CrossFit tá é 100% adaptável, né? Para aquelas que é a exato. sua realidade, a realidade Com do certeza atleta do jiu-jitsu. vocês têm aí atletas de outras modalidades que usam a boqueirão aí como forma de melhorar o condicionamento, assim como tem na Gávea. Então, assim, eu acho que o mais importante é a CrossFit nos desenvolve para poder suprir a necessidade de qualquer pessoa. Eu acho isso um ponto muito importante. Por isso que a primeira coisa é estudar. Depois, independente do que o cara está buscando dentro da sua academia, você, claro, você tem que ser responsável. Eu tenho capacidade de te atender, vamos nessa. Se não tiver, tá tudo certo também. A gente chega e fala, cara,
Isso aí Te aprende, né? eu não tenho capacidade técnica para te acompanhar e te dar o suporte nesse ponto. Mas na maioria das vezes a gente tem. A gente tem. E a Uhum. gente Yes, melhora muito essas pessoas. Sim. É yes. isso, que legal, que papo maravilhoso. Eu Destruiu, ficaria o dia como inteiro sempre. aqui trocando ideia com o Zaiden. Eu ficaria o dia Galera, inteiro. esse cara aí é sensacional. Foi uma conversa que tenho certeza que se você que é treinador, ou se você que não é treinador também escutou, você vai levar vários insights aqui para o seu dia a dia. Com Zaiden, certeza. muito, muito, muito obrigado pela presença, por esse papo incrível. E deixa o seu Instagram aí para a galera poder seguir você. Se alguém tiver com alguma dúvida de CrossFit, que você manja muito também, eu tenho certeza que você vai saber responder, ou de jiu-jitsu, ou de outros empreendimentos. Pode Manda falar aí. tudo com ele, viu, gente? Legal. Eu vou deixar, e quem me chamar, eu não estou lá para ensinar nada, tá? Eu estou lá para trocar e aprender, que a gente sempre aprende. Então, assim, quem sou eu para ensinar alguma coisa? Isso aqui é só uma troca e ouvindo outro podcast eu aprendi. Espero que alguém leve alguma coisa de bom também desse bate-papo nosso, e é assim que a gente se desenvolve, né? O meu Instagram é @GabrielZaiden, com NCF. Não sei se vocês sabem o que significa o CF, mas é @GabrielZaiden CF. Tamo junto. É nóis, É irmão. isso. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Galera, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais e tamo junto. Valeu! Valeu, galera. Tchau.